Olá, olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Eu sou Wagner Lira, cartomante, professor de baralho cigano, professor de tarô e também um apaixonado pela cartomancia. E quero te mostrar o caminho das pedras para você finalmente ler as 36 cartas do baralho cigano como um expert, sem palavra-chave e nem decoreba. Então hoje, tudo sobre a carta 15, Urso. Beleza? Deixa eu ver. Olha, pessoal, Denise falando aqui. O urso é a pior carta para mim. Gente, quem aqui tem dificuldade com o urso? Coloca aqui uma mãozinha aí nos comentários. Vamos começar no urso. Gente, combinar que essa carta dá muito nó na hora do jogo, né? Às vezes você quer, aquele que é falando sério agora. Você tá lá fazendo a sua jogada, né? E aí você pergunta, né? Tal coisa vai acontecer. Eu vou. Sabe? Eu vou conseguir fazer o meu intercâmbio, urso. Aí você olha, né? Aí você fala, ai meu Deus, o que essa carta quer dizer, né? Gente, primeira coisa, vamos pensar o seguinte: que bicho hoje a gente poderia atualizar com as cartas, né, do baralho cigano? Então, porque, por exemplo, eu falei mais cedo hoje na aula das 14, né, a gente tem um número de 36 figuras no baralho cigano que falam muito do nosso dia a dia. Só que esse dia a dia, gente, não é mais de hoje, né? Esse dia a dia é de 200 anos, 200 e poucos anos. Ou seja, totalmente fora do nosso contexto. Livro é hoje o Drive. Envelope é hoje o WhatsApp. Carro não, é cavaleiro é o quê? É o Uber, né? O navio, avião, né? Assim, gente, casa continua sendo casa, caixão continua sendo caixão, algumas coisas não mudam, né? Árvore continua sendo árvore, cobra continua sendo cobra, né? Mas cobra poderia ser também um fake news, né? Anel continua sendo anel, lírio continua sendo lírio, né? Então tem umas cartas que não mudam. Agora, putz, urso, né? Primeiro que começa que não é nem da nossa fauna, gente, né? Não tem nem urso por aqui, né? Essa coisa que a gente tem assim meio peluda, com unha, é meio que onça, né? Pelo menos no Brasil. Então, assim, a gente tem uma referência de um bicho diferente. Mas vamos pensar, que bicho ficaria melhor 200 anos depois no baralho cigano e no Brasil? Sei lá, uma anta? Um bicho preguiça? Podia ser a onça, né? Uma vez eu falando, né, numa aula de baralho cigano, né, descrevendo o urso, aí uma aluna falou assim: "Ah, lá, professor, meu marido todo". Aí, entendeu? Então assim, dependendo, né, podia ser o marido, né, o atalaio. Quem lembra do atalaio, né? Olha, o pessoal aqui, olha, tamanduá, uma capivara, tatu-bandeira, dependendo do marido. Então assim, tem vários, né? Então tem vários bichos que a gente poderia atualizar, né? Mas vamos pensar o seguinte: o urso, né, para esses países da Europa, países do, né, a própria América também, América do Norte, né? A gente tem, não sei se vocês já viram assim quando eles vão para acampamento, que aí tem assim perigo, área com risco de, sei lá, de encontrar o urso. A área com ursos, né? Lembra também das reservas, né? Quem lembra do Zé Colmeia, gente? Do Zé Colmeia. Zé Colmeia era um urso. E quem que tinha? E tinha. Era uma reserva. Tinha o urso e tinha lá o guardinha. Era muito legal esse desenho. E o guardinha, né? Ele vivia tendo problema com o bendito do Zé Colmeia. Que o Zé Colmeia era o quê? Era preguiçoso, era folgado. Zé Colmeia queria, né? Tipo, ele dava um monte de problema. Então, de perigoso ele não tinha nada, mas ele tinha né, de pentelho, né? Zé Colmeia. Lembra do Ursinho Puff? O Ursinho Puff também é fofo, tá? Tem o Catatal aqui, o pessoal lembrando, né? O pessoal falando dos atores, tudo. Do pessoal que é mais cabeludinho. Muito bem. Então, assim, o urso, ele vive numa reserva hoje em dia. É um bicho que lá o índio americano, né? Ele
matava para provar que ele já tinha virado um homem. Então, era um ato de coragem você enfrentar um urso. Era um ato de coragem você enfrentar essa figura, né, com garras. Vocês sabiam, gente, que um urso pode chegar a ter 700 quilos e mais de 2 metros? Eu estava vendo, né, pesquisando para a gente fazer a nossa live. Tem urso que tem 2,80 metros. 2,80 metros, pesando 700 quilos. E o polar pode chegar até 1 tonelada. Entendeu? Então, o urso, gente, não é uma coisa assim. O urso não é um negocinho assim, entendeu? O urso, tá entendendo? Né? Então, assim, já tira aí, ó. Eu tô falando do símbolo urso, né? Mas pensa o seguinte: tua consulente perguntou como que é o Gerald dela. Vem a carta do urso. Então é assim: tu imagina a tua consulente sufocada assim embaixo dele. Entendeu? Entendeu? Uma vez eu tinha uma consulente que ela falou, né, que ela tinha um marido grande, né? Aí eu falei assim, grande em que sentido? Aí ela disse assim, grande no sentido de que quando ele deita em cima de mim, eu não consigo nem respirar. Aí eu falei assim, você já disse isso para ele? Né? Eu pensando que era um incômodo, né? Ela falou, digo, eu adoro. Ela adorava. Entendeu? Então, assim, pensa, ó, quando você estiver lendo e perguntarem do Atalaio ou do Gerald e vier uma carta no sentido positivo disso, né? Aí é aquele marido, aquele Gerald, você fica com os olhos esbugalhados, né? na hora H. Muito bem. Ou seja, então o urso é realmente o símbolo de um bicho grande que é pesado, é meio trasgo, né? Meio troll, é meio devagar. Tem garras fortes, entendeu? Abraça, porque o urso, ele esmaga, né? Quando ele, né? E ele também dá uns berros e tudo mais. As fêmeas andam com um filhotinho, mais ou menos uns 2, 3 anos, mas o urso mesmo, a espécie é solitária, eles andam sozinhos. A fêmea é que fica, quando tem o filhote, ela anda mais ou menos uns 2 anos com aquele filhote, tá? Então aí andam os dois juntinhos. Tem inclusive baralho cigano que é uma ursa, não é um urso macho. É uma ursa, porque às vezes aparece até com um ursinho menor do lado, tá? Então, tô falando para vocês do símbolo urso. Agora, se você falar para um americano, olha, não entra aí, porque pode ser que você encontre um urso, né? Um urso. Nossa, o americano vai falar assim: meu Deus, é perigoso. É a mesma sensação de você entrar, né? Na selva aqui no Brasil, na mata, enfim, e dar de cara com onça, né? Bicho feroz. Bicho perigoso, tá entendendo? Então, o urso também, além de pesado, é forte. A força dele é desproporcional, né? A força do urso é gigante e que destrói qualquer coisa. Já vê, né? Coisa de urso empurrando a árvore e o povo subindo na árvore. A gente já viu isso, né? Só que olha que curioso, né? Sabe quando eu acredito que desenhos, por exemplo, né? Tipo Ursinho Puff, o próprio Zé Colmeia, Madagascar. Madagascar tem urso, não tem, Mateu? Tem urso em Madagascar? Deve ter. Era do gelo, não tem, não. Isso que eu sei, né? Enfim. Ou tem. Enfim, mas o que acontece? Eu acredito que são desenhos que personificam esses bichos, que são bichos que precisam de preservação. Gente, o urso polar tá aí, ó, tá sendo extinto junto com os lugares frios. O urso panda também tá em extinção. Sabe? Olha, a pessoa fanha, gente, eu não consigo nem falar direito. O urso, né? O urso panda tá em extinção. E aí a gente entende que isso são tentativas também de trazer uma referência mais fofinha para o urso, como um animal que merece ser protegido, né? Um animal que traz coisa de ser fofo, né? O pessoal falou aqui que tem a Sônia no Madagascar. Tem a Sônia no Madagascar, que o rei Julian namora. Kung Fu Panda! Gente,
Kung Fu Panda também, lembrei. Ó, Kung Fu Panda, gente. O panda é folgado pra caramba. Se você notar, o panda, ele tem um jeito americano. Oh, ele é meio Bart não, Homer. O panda, o do Kung Fu, ele é meio Homer, né? Ele é devagarzão, assim, né? Meio desajeitado. Aí tem lá o professor lá que fica puto da vida porque ele não é nada disciplinado, ele é atrapalhado, ele é destrambelhado, né? Então, assim, ele é meio. O Kung Fu Panda, ele é meio Homer, o tiozão americano. Então, lembra do tiozão, aquele da festa de Natal que a gente encontra uma vez por ano? O tiozão, a barriga, né, aparecendo, né? A camiseta dele é meio curta porque ficou apertada, aí aparece um umbigo. Ou pior, né? Quando ele vai pra frente, você vê o trasgo atrás, né? E aí, né? Gente, algumas coisas assim a nossa cabeça não esquece, né? Mas o rego, né? Em francês, ela rede cool. Eu nunca esqueci isso na minha vida. Eu ouvi uma vez e nunca esqueci. Aí fui falar pra uma amiga francesa, ela quase caiu dura. Mas muito bem. Então, assim, o urso, né? Por outro lado, apesar dele ser fofinho, dele ser aquele Gerald Pocket, enche a cama, ele também pode ser forte demais, violento, pode ser também desajeitado, entendeu? Pode ser. A Denise, já sei de onde veio. Já sei de onde vem o trauma. Rosa, esqueci que tu tava na live. Rosa, você fala francês. Eu não devia ter dito isso. É exatamente isso. La reine cool. Muito bem. Então, assim, é o rego. Então, assim, gente, pensa o seguinte, que o uso no negativo tem essa referência, né? Tem essa referência do desajeitado, do apertado na roupa, ou a pessoa ela tá devagar, ela tá lenta, ou ela é toda meio Homer Simpson, entendeu? Porque o Homer Simpson, ele é hilário, mas ele é preguiçoso, ele é devagar, ele não liga lé com cré, entendeu? E aí, o que acontece? Esse símbolo do urso, isso é maior. Olhar o símbolo da carta do urso é maior do que a gente pensar que o urso é obstáculo. O urso é problema, ou o urso é um amigo, ou um amigo urso, que é o inimigo, né? Você que já me acompanha sabe que eu gosto de trazer aqui a referência do símbolo. Vamos olhar o urso. Mas, prof, você segue a escola europeia ou você segue a escola brasileira? Gente, alguns vão dizer, dentro dessas escolas, que o urso é negativo. Então, se você compra um baralho cigano, edição, às vezes, aqui do Brasil, você vai ver que tem um urso assim, ó. Né? Se você comprar um urso mais importado, entendeu? Ele tá tirando uma soneca, entendeu? Vai ver são os impostos do Brasil. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Não dá para dormir tranquilo, né? Não dá para dormir tranquilo aqui no Brasil, não dá para hibernar, entendeu? Levam toda a nossa gordura. E aí, o que acontece? Então, nós temos, né, essa referência, vai depender da carta. E volto a dizer, que foi o que eu falei na live do Trevo. Qual é a sensação do urso do teu baralho cigano? O teu baralho cigano, ele é igual ao meu? Que passa a ideia de um urso, assim, meio de boa na lagoa? De boa na vida, tirando aquela soneca, né, plena segunda-feira à tarde, ele tá dormindo depois do almoço, ou ele tá bravo, ou ele tá, né, bravo contigo, né, ou ele, contigo não, né, com a carta, enfim. Qual é a sensação que o urso do teu baralho te passa? Prof, eu tenho vários baralhos, então pega os ursos tudo, entendeu? Gente, chama os ursinhos carinhosos. Então, o símbolo do urso, gente, ele é um símbolo que transita entre o fofo, o gostosinho, o quentinho,
É um símbolo que vai também de um animal que está em ameaça de extinção, porque as pessoas querem caçar ursos. Então, se a gente for ver, olha como é um bicho grande, um bicho forte, poderoso, mas que, por outro lado, é igual o tigre lá na África, né? E risco de extinção por conta de um animal muito mais brutal do que o próprio urso, os homens. Então, assim, o urso, ele é grande e lento. Ele não é um bicho que corre e se esconde. Então é muito fácil também dar um tiro lá no urso. Olha como é um bicho vulnerável. O urso polar é vulnerável à mudança climática. Estamos derretendo o planeta. Então, assim, olha como é interessante que, na medida em que ele é grande e forte, ele também é muito fraco, frágil, né? É um bicho que facilmente você enxerga e faz uma coisa contra. Entende? Sim, tinha o urso do Mowgli, que é o Bagheera, entendeu? A Dani Cabra. Dani Cabra Lima. Exatamente, era um descarrego dos ursinhos carinhosos, entendeu? Que eles davam. Então, assim, olha que interessante. Então, assim, já vai dar? É agora? Vamos fazer uma carinha de ursinho. Muito bem. E aí, vamos olhar então como a gente pode, né, perceber então o seguinte. Ai, prof, então eu vou jogar com o urso sendo uma carta positiva ou uma carta negativa? O urso é inimigo, o urso é traiçoeiro, o urso é traição ou o urso é coisa boa? Ou o urso é coisa é o amigo? Como que eu faço? Como é que eu sei? Como que eu sei qual é a interpretação? E aí é o que eu digo. Tem gente que vai jogar com as escolas. Ah, eu sou da escola europeia. Ah, eu sou da escola brasileira. Então, se é de uma escola ou de outra escola, o que vai acontecer? Vai sempre dizer que o urso é ruim, no caso a brasileira. Vai sempre dizer que o urso é parado, é mais devagar, ela é europeia. Entende? Então, eu não jogo assim, eu não ensino assim para os meus alunos do programa, né, do Baralho Cigano, da hashtag Trevo, pode perguntar para eles sabem jogar olhando o bom e o ruim do urso, que nem eu tô te dizendo agora. Então, eu quero te mostrar que o urso, ele não precisa ser só ruim. O urso, ele não precisa ser só bom no teu jogo. Ele pode ser tudo o que for necessário na jogada. Por isso que eu tô te dando essas referências, para você parar de querer achar o que a carta urso significa. Não, faz o movimento contrário. Olha o urso. Olha o urso que tá lá na floresta. Olha o urso, né? O urso que tá lá na vida. E aí você entende o símbolo, então você consegue adaptar e perceber que vai ter posições que facilitam com o urso e posições que dificultam. Então vamos pensar agora, vamos fazer uma leitura então positiva do urso. É fofo, é bom de apertar, é grandão, é forte, né? O urso tem barriguinha. Eles comem bastante para engordar, então pode ser uma pessoa também, pessoa ou situação em que tem recursos, protetor, aqui a Madu dizendo, protetor, protege o filhote. É um bicho, né, que pode ser o quê? Você já viu o urso na beira ali pegando o salmão? Entendeu? Comendo a comida japa, né? O urso, ele tem lá a garra dele, ele, coitadinho, ele não quer... Gente, o urso não quer sacanhar com a gente. O urso quer só pegar o salmão dele. Entendeu? Ele quer pegar como é que chama? O salmãozinho, né? Vai lá, urso. O urso, gente, ele quer o quê? Ele quer ficar de boa no inverno. Ele quer ficar na dele, ele não quer briga, não. Ele não quer também o quê? Ele não precisa trabalhar, ele já trabalhou na época certa, agora ele tá gordinho. Agora ele tá pronto, já abasteceu. Opa, olha aí, ligando, galera.
cofre cheio, pessoa que já fez o trabalho dela e agora tá descansando, tempo de férias, tempo de colheita dos resultados do trabalho anterior. Que mais? Pessoa que agora tá descansando e merece descansar, pessoa que protege, pessoa que dá proteção, pessoa que dá nutrição, alguém que sustenta. E Gerald? Gerald grandão, Gerald felpudo que preenche a cama, Gerald protetor, Gerald bom de abraço, Gerald bom de, né, assim, presença no cangote, porque ele chegando, te envolve, aquele urso cheio de dedo, né? É um Gerald também o quê? Bem de vida, pode ter o quê? Porque ele tem tem, né? As coisas. Tem o acúmulo dele, ó. Ah, pode ser um Gerald ursinho? O tipo ursinho, como diz a gíria do Pajubá, né? Ursinho é o homem o quê? Né? Pelo menos lá do, né? É o cara grandão, barbudão, entendeu? Barrigão, às vezes, e o povo ama, meu bom. Adora. Exatamente. Pegada forte, habilidoso. Exatamente, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Pode ser pessoa mais velha? Patrícia perguntando. Pode ser pessoa mais velha, entendeu? Pode ser a pessoa mais velha. É o Gerald Viking, já diria Nara. Exato. Que mais? Vamos pensar então. Pode ser um Gerald super bonzinho? Pode. Não é o ursinho Puff, tá? Com dinheiro. Opa, dinheiro no bolso. Isso aqui é dinheiro no cofre. Tá entendendo? Vamos fazer algumas combinações positivas de urso, tá? Tá aqui o baralho cigano, eu vou puxar aleatório, tá? Vamos pegar aqui, ó. Ó, urso com coração. Gerald. Ah, a situação é Gerald, tá bom. Um Gerald super apaixonado, ursão grandão, né? O Gerald aí apaixonado. O Gerald pode ser econômico. Marilane falando, pode, ele economiza dinheiro, né? Aqui é um Gerald o quê? Apaixonado, um ursinho apaixonado na sua vida, ou carinhoso mesmo, né? Coração com o urso é o ursinho carinhoso. Ele é bonzinho, ele é meiguinho, né? Uma vez eu tava jogando para uma consulente, ela falou assim: menino, ele é grandão, ele é todo fortão e tal, mas ele é todo carinhoso comigo, ele é todo fofo, ele é todo amoroso. Entendeu? Isso aqui. Vamos lá, pegar outra aqui. Entendeu? Aqui, ó. Urso com mulher, né? Urso com mulher, ou seja, uma pessoa, né? Ou pode ser uma Gerald, uma Geraldine, né? Como o pessoal fala. Pode ser uma Geraldine também, nas mesmas características, né? Fofinha também, cuidadora, boa de cozinha. Tá entendendo? Então, isso tudo no sentido positivo, tá? Tô trazendo coisas boas aqui, tá? Vamos ver. O Gerald aqui, ó. Urso com peixe, né? Urso com peixe. Se a gente estiver pensando aqui, ó, é o Gerald rico mesmo, né? Uma pessoa rica, um pai rico, né? Alguém que ajuda, né? Que nem, por exemplo, a gente pode trazer pessoas, né? Que nem aqui eu vi a questão, né, de uma Geraldine ou, dependendo de uma outra jogada, se poderia ser facilmente a mãe da pessoa, né? Alguém que dá sustento, ou se fosse o urso negativo, uma mãe, a pessoa, minha mãe é doente, ela precisa de muito cuidado, ela não mexe mais da cama. Entende? Porque aí o urso fica no negativo. Deixa eu ver, ó. Menino. Aqui, ó. Ah, não. Gente, eu joguei a carta do urso. Pega o urso de volta. Olha, aqui é alguém. Ah, ele vai ficar comigo? A gente vai ficar sério? Aí o urso com âncora. Gente, isso aqui é por muitos anos na vida da pessoa, porque o urso já não sai do lugar. A âncora muito menos. Então é aquele namoro que vai durar aí sim, viu? Vamos lá, né? Como é o Gerald? Opa, Gerald é bom. Gerald é bem relacionado na sociedade, né? Olha, urso com jardim. Gerald é uma pessoa aí provavelmente uma pessoa famosa ou pública ou de muita exposição social, né? Talvez aí ainda colocando peixes, né? Opa, menino, isso aqui é uma pessoa, além de ter prestígio, né? Tem prestígio, ela também o quê? Tem dinheiro. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Veio aqui, deixa eu ver. Que carta vocês querem ver? Deixa eu ver. A Eliana falou rato. Deixa eu ver se eu acho o rato rápido aqui. Gente, a pessoa fanha fazendo live. Ó, já falei pra você que rato no positivo é o quê, né? A gente tem sacadas aqui, a inteligência, a agilidade, no sentido positivo. Vamos agora pro negativo, tá? Que é o clássico. É o
basic, assim, do rato, né? Gerald aqui, ó, perdendo dinheiro e nem percebendo. O Gerald que ganha dinheiro de maneira que não tá tão assim, claro, maneiras esquisitas, né? Porque o rato fala de coisas por baixo dos panos, né? Então dá pra ver bastante coisa aqui também. Menino, como que é esse Gerald? Ai, prof, ele tá me traindo. Não, não! O urso com serpente é aquele Gerald bom de cama, meu amor. Além de ter garras e barbas e tamanho, querido, prepare pra cobra. Vamos lá. Olha, um Gerald lá que a pessoa pode conhecer o quê? Na escola. Um Gerald que a pessoa pode conhecer nos locais de estudo, né? Onde ela estuda, com o livro, né? Muito bem, no livro aqui. Então, vocês viram aqui que tem uma série de coisas, né, que dá para ver do urso, né, do urso no positivo, com bons olhares e com outras cartas. Agora vamos pensar no urso negativo. Vamos falar mal do urso, né? Olha, gente, urso negativo. Aí agora a gente vai falar do violento, né? Também do preguiçoso. Vamos pensar assim, deixa eu pegar a carta do homem. Homem, negativo, né? Ó, urso com o homem, marido, o quê? Ai, como que é o meu Gerald? O Gerald é um DVD, né? Deita, vira e dorme, né? Gerald DVD. Deita, vira e dorme, tá sempre dormindo. Sabe aquele marido que quando você olha, se você tá toda produzida, toda trabalhada no morango com champanhe, né? Você se besuntou toda, colocou sua melhor lingerie, e aí você fala assim, amor. Quando você olha pro lado, ele tá assim, ó. Amor, fala baixo que eu tô querendo dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Bem, para esse Gerald, só uma carta, né, gente? Não vou nem dizer para vocês qual que é, né? Essa é a melhor, entendeu? Então, assim, né? O Gerald, né? O urso com caixão, esse aqui não é mais nem DVD. Esse aqui já pode mandar mumificar, porque já não serve mais para nada. Tá entendendo? Deixa eu ver. Urso negativo. Ai, esse aqui é o O. Tá entendendo? Ó, o urso com criança no negativo. Como que é esse boy? Ai. Esse aqui é o bobão. Esse é o bobão. Sabe aquele que faz piada sem graça, ainda ri assim, ó? Ai, por isso que eu me divirto quando eu atendo. Esse aqui é aquele que o urso, ele já é bobão e ainda é crianção, entendeu? Quem nunca, gente? Quem nunca pegou um desse? Ai, minha nossa, olha o meu passado me condenando. E aí o que que acontece? Calma, urso, volta. Deixa eu ver. Ó, urso negativo, tá entendendo? Urso negativo com aliança. O que que a gente tem? Olha, urso negativo. Tá, vamos lá, vamos pegar um assunto diferente, sei lá, dinheiro. Acordos, ó, acordos, né, que é a aliança, que fazem o dinheiro ficar preso, parado, né? Pouca rentabilidade dos acordos, do investimento, do dinheiro ou da aplicação que a pessoa fez, entendeu? Certo? Olha, quer que a esposa faça as mesmas coisas que a mãe. Também funciona aquele Gerald. Olha o Thiago, é o famoso id iota. É isso. Muito bem. Então aqui, ó, a pergunta é dinheiro, né? Aí vem negativo o uso, dinheiro já fica o quê? Retido, parado. Entendeu? E aqui com aliança. Gente, isso é o famoso pé quente, né? Aquele pé quente, sabe? Que quando a gente vai no banco oferece. Entendeu? Aí você fala, ai, coloca o teu dinheiro aqui e tudo mais, você depois não vai ter tanto. Você vai ver que não rende nada o dinheiro. Muito bem. O que mais? Vamos pensar assim. Ah, esse aqui é o clássico. Negativo urso com negativo do cachorro. Amigo urso. Aqui tá a combinação que o povo tanto fala. Eu prefiro, em cartomancia, em baralho cigano, eu não faço frase. Eu pego a palavra. Então, assim, a palavra é urso. Por isso que eu não digo que o urso é um amigo urso, é um falso. Não, porque eu espero as combinações, entendeu? Então, assim,
Aqui eu vejo, se eu tô lendo urso negativo e eu tenho cachorro negativo, opa, amigo urso, falsidade, tá entendendo? Aqui é fácil, 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 fácil. Ah, e esse aqui, ó, urso, lua e nuvem. A pergunta é espiritualidade, né? A pergunta é espiritualidade. Aqui tu prepara o acarajé, prepara o ebó, porque isso aqui é aquele obsessor, né, em cima de ti, assim, né? Prepara aí o descarrego, prepara aí o sacudimento, entendeu? Muito bem. Nós temos aqui, ó, né? Aqui essa combinação de cartas. Deixa eu ver o que tá aparecendo aqui pra galera, né? Deixa eu ver só pra eu ter uma noção de onde aparece aqui pro pessoal do Instagram. Melhor, olha, urso, lua e nuvem. Tá entendendo? Muito bem. Urso, que mais? Vamos lá, me diga uma carta aí que vocês queiram ver. Vai logo pro Cruzeiro, Patrícia. Ai, meu Deus. Ó, casa de repouso ou spa, né? Spa, ó. Casa com urso, né? É casa de repouso, spa, hotel, né? Que mais? Ó, urso com foice. Vi aqui o pessoal falando, né? Urso com foice. Vamos pensar num tema ou numa pergunta, sei lá. Tua consulente perguntou como ela deve lidar com o filho. Urso com foice. Manda, ó, filho aqui, preguiça do filho, né? Preguiçoso. É uma palavra muito boa para urso negativo, é preguiça. Urso preguiçoso com foice. Muita gente associa foice a trabalho. Então dá para dizer, olha, pede para o filho então trabalhar, ajudar na casa. Ou também pode ser corta a mesada do filho. Corta os recursos, entendeu? Tá pegando dinheiro e fazendo mau uso, então corta os recursos aí na condução do filho. Beleza? Certo? Gente, vocês entenderam que o símbolo do urso é maior do que só se ele é falso, se ele é ruim, se ele é negativo. Por quê? Porque se você dominar o símbolo, você consegue fazer qualquer coisa, né? Você consegue fazer qualquer parada. Tá entendendo? Inclusive, gente, eu até quero mandar aqui um beijo gigante para Cristina, viu? A nossa Cristina aqui, né? Que tá hoje fazendo aninhos. Então, um beijo, Cris, do prof, de toda a equipe da Escola Aurora. E aí, ó, o que acontece? Quando a gente tá olhando o símbolo, nós conseguimos fazer leituras muito mais flexíveis, muito mais cheias de habilidade. Percebe que só com o que a gente falou aqui sobre o urso, quem aqui acha que já não vai ter mais dificuldade, por exemplo, com a carta do urso? Quem aqui conseguiu fazer combinações positivas, combinações boas com o urso e nunca tinha feito, né? Coloca aí, hashtag, coloca aí que eu quero ver. Por quê? Porque a carta do urso, gente, ela é como as cartas todas do baralho cigano. Elas podem ser lidas de maneira muito bacana, elas podem ser lidas de maneira muito legal, positiva e também muito negativa. E eu tô falando de todas as cartas mesmo, inclusive cartas famosas por serem negativas, como rato, caixão, foice, né? Ó, beleza, a Canto da Taróloga que falou lá no começo que tinha dificuldade com o urso, tá dizendo, prof, eu acho que eu entendi muito mais, gratidão, que bom que você entendeu. Aqui a Mari falando eu, a Rê, a Carla, a Maria, hashtag eu também. Ó, então, vocês percebem? Ó, eu nem leio baralho cigano e vi muita coisa. Uau, hashtag mago da Cartas ao Max, que é a nossa Hélida querida. Certo? Todo mundo vivo? Olha, um grande beijo do prof. É um prazer imenso estar com você. Um abraço do urso em cada um de vocês, que eu estou muito feliz que vocês estão aqui vivendo essa experiência comigo, com o Intensivão do Baralho Cigano. Um beijo do prof e até amanhã com mais Baralho Cigano. Tchau, tchau, urso. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.